Vamos começar o programa de hoje com uma entrevista sobre o câncer coloretal ou do intestino grosso. A estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, para este ano é de mais de 36 mil novos casos. A boa notícia é que, se descoberto no início, o câncer coloretal tem 90% de chance de cura. Acompanhe os detalhes na entrevista com o repórter Tiago Aragão. A entrevista de hoje do programa Viva Mais vai falar de um tipo de câncer pouco comentado e informado à sociedade. O câncer coloretal surge em todos os anos 36 mil novos casos da doença, sendo a maioria em mulheres. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Felipe Torres, ele que é coloproctologista, cooperado da Unimed Sergipe. Doutor, para a gente começar, que tipo de câncer é esse, o câncer coloretal? Câncer coloretal, como o nome diz, é o câncer que nasce na porção do intestino grosso. O intestino grosso que vai da região do seco, próximo ao apêndice secal, até a região de sigmoide e reto. É o câncer que nasce nessa região. Esse câncer surge através de pólipos no intestino grosso? Isso. Antes de surgir o câncer propriamente dito, e aí a grande importância da prevenção, o câncer coloretal sinaliza na forma de um pólipo benigno. E esse pólipo, após 5 a 10 anos, a gente sabe que ele vai se tornar um câncer se não excisado, se não tratado. E é essa janela que a gente aproveita para prevenir o câncer. Quando ainda é a fase de pólipo, a gente pode retirar esses pólipos pelo exame da colonoscopia, antes que esse pólipo tenha degenerado para o câncer. É verdade que um dos principais fatores de risco para o surgimento do câncer coloretal é a grande ingestão de carnes vermelhas e processadas? Isso, esse é um dos fatores de risco. O consumo de carne vermelha, de gordura animal, o sedentarismo também é um grande fator de risco, o tabagismo, o etilismo. Esses são os principais fatores que são totalmente evitáveis, se a gente falar em termos populacionais, de conscientização da população. Como é que surgem os primeiros sintomas da doença? O principal sintoma que leva o paciente ao médico é a dor abdominal. Mas o sintoma mais relacionado ao câncer coloretal é a alteração do hábito intestinal. Por exemplo, é um paciente que ele tinha um hábito regular de ir uma vez ao dia no banheiro para ter as suas necessidades, a evacuação, e ele passa a passar 4, 5 dias sem evacuar. Ou era um paciente que ia regularmente e passa a ter diarreia. Então essa alteração do hábito intestinal é o principal sintoma que leva o paciente a procurar o médico. E também o sangramento retal, muito confundido às vezes com hemorroidas. O paciente acredita que é uma doença benigna e muito comum na população e demora a procurar a ajuda médica, e aí a gente já pode ter um câncer instalado. O sangramento persistente caracteriza um possível câncer coloretal? O sangramento persistente, geralmente o sangramento vem aí pelo menos um mês sem parar. A partir dos 50 anos deve aumentar essa preocupação em relação a esse tipo de câncer. O pico de incidência da doença é entre os 60 e 70 anos. Mas acima dos 50 anos é recomendado já o rastreio, ou seja, a indicação do exame, que pode ser feito na forma de colonoscopia ou na pesquisa de sangue oculto nas fezes, a partir dos 50 anos, porque é 10 anos antes da fase de maior incidência do câncer. Nós observamos que no início da entrevista falamos que a maioria dos novos casos que surgem todos os anos no Brasil são em mulheres. Existe uma explicação para isso? Não, essa predileção em termos estatísticos não tem muita diferença. Se a gente colocar em termos matemáticos, nos artigos científicos, a gente sempre pesa a diferença entre dois grupos e não há diferença estatística significante entre mulheres e homens. É mais uma discreta predileção para as mulheres, mas isso não tem um cunho, nenhum fundamento, nenhuma preocupação maior para a gente explicar para a população. De que forma se consegue diagnosticar precocemente o câncer coloretal? O melhor exame, com certeza, é a colonoscopia. Mas tudo começa em procurar precocemente o médico. Mesmo se você não tem sintomas, mas tem mais de 50 anos, se tem história de câncer na família, se os fatores de risco que a gente comentou se estão presentes na vida do paciente, é importante que esse paciente se dirija a um profissional especializado, principalmente na área de coloproctologia, ou cirurgia do aparelho digestivo, ou gastroenterologia, que são profissionais que tratam disso em conjunto, para que seja feito o diagnóstico precoce. Inclusive, se descoberto antecipadamente, precocemente, as chances de cura são evidentes.
Isso, o câncer coloretal é um dos cânceres onde a gente fala que há uma grande taxa de cura, né? Uma eficácia muito grande do tratamento. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mesmo já instalado o câncer, ou seja, eu não estou falando do pólipo mais, que o pólipo ainda era benigno, ou seja, já virou maligno. Então, nessa fase de malignidade, mesmo sendo diagnosticado, ele pode ser tratado e curado, com uma taxa de sucesso que, óbvio, vai depender do estágio, né, da doença no organismo como um todo. Qual o tipo de tratamento mais adequado para o câncer coloretal? A base do tratamento desse tipo de câncer é a cirurgia, tratamento cirúrgico, tá? Onde a gente objetiva extirpar, retirar a tumoração com margens adequadas, né, e com a drenagem da cadeia linfática dessa região. Mas hoje em dia, para algumas topografias, como é verdade no tumor de reto, a gente pode lançar mão de algumas outras terapias, como a radioterapia e a quimioterapia associadas. Mas a base do tratamento ainda continua sendo a cirurgia. Doutor Felipe, e com relação à preocupação da sociedade, hoje no consultório as pessoas se mostram mais preocupadas, mais interessadas em tirar dúvidas a respeito desse assunto? O que a gente vê ultimamente é que vem crescendo sim a preocupação, mas a gente, enquanto médico, que compara com outras patologias, outros tipos de câncer, ainda é pequena essa preocupação da população. E isso acho que é muito consequência do que a mídia não divulga em relação a esse tipo de câncer. Se a gente comparar, por exemplo, com câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, são cânceres muito discutidos na mídia, que o leigo já está sabendo dos fatores de risco, já sabe que idade, que médico procurar. O câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo e não existe ainda um programa propriamente dito do governo. Então, é verdade que está crescendo a procura, mas ainda em níveis lentos. A gente desejava que a população tivesse muito mais antenada e preocupada com esse tipo de doença. O exame que faz o diagnóstico do câncer coloretal, que justamente é a colonoscopia, deve estar no checklist do check-up dos pacientes anualmente. Sem dúvida. A partir dos 50 anos, como eu disse, irrestrito. Qualquer pessoa acima dos 50 anos não precisa ter sintoma, não precisa ter procurado um médico para isso. Ele pode chegar para qualquer clínico geral, qualquer profissional médico e solicitar como parte do check-up esse exame de colonoscopia. Dr. Felipe Touzzi, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Viva Mais, trazendo boas informações ao público sergipano. Obrigado a vocês. Até logo.